Roselena lhe questiona e diz para que ela mesmo veja que ela não é melhor do que ela em nada e que ela mesma ocultou a origem dela pelo seu próprio egoísmo. A Paz diz que não, que o amor dela pela Luciana não é uma mentira e diz que começou a amar a Luciana no mesmo instante que ela colocou a Luciana em seus braços. A Roselena diz que ela é um egoísta e que ela pensou nela mesma, na sua própria felicidade e que ela se calou para que ela, a Luciana, não buscasse o seu verdadeiro pai. Tudo começa quando o Rodrigo saiu para almoçar com seu pai a sós e ele mesmo, Rodrigo, diz ao pai que ele não sabe o quanto que ele fica feliz por ele ter aceitado almoçar com ele a sós. O Max diz que não tem por que lhe agradecer porque é muito importante para ele saber como que ele está. O Max ainda diz que está muito preocupado com o divórcio dele e todo o trabalho que ele está fazendo pela frente, e sem falar na Roselena e a Brígida que fica escutando tudo por trás das portas. O Rodrigo fala que a Brígida é um mal desnecessário e o Max confirma sorridente que sim. O Max fala que tudo que ele quer é que a mãe dele fique mais tranquila dentro de casa, mas que não quer falar sobre isso e pergunta novamente como que ele, o Rodrigo, está, como que ele está se sentindo. O Rodrigo fala que está bem e o Max diz que por favor que ele não minta para ele e diz que imagina como ele deve estar se sentindo e pede para que ele confie nele e conte tudo porque ele é seu pai e não há ninguém para que ele possa contar tudo e que venha lhe compreender melhor do que ele, e diz que vai perguntar a ele mais uma vez como que ele se sente. O Rodrigo de início começa a querer ali se desesperar por ter perdido a sua amada, mas ele se segura e diz que enfim a Luciana é culpada de todas as acusações que tem sobre ela. O Max pergunta se ele já parou para pensar que ela possa ser inocente e o Rodrigo fica meio chocado e pergunta ao pai o que ele está querendo dizer ali e pede que por favor ele lhe aconselhe. O Max pede para que ele encerre essa fase na vida dele e que não quer mais ouvir nada sobre a separação dele com a Luciana, mas ele quer lhe alertar que se ele tem alguma pendência com a relação entre ele e a Luciana, ou se ele tem qualquer que seja uma dúvida, que ele esclareça logo tudo isso para que assim ambos sejam felizes. O Rodrigo pede que por favor, e diz que como eles vão ser felizes se eles já estão divorciados. O Max fala que isso não importa nada e que também não adianta ele se divorciar nela do papel, já que no coração ele não consegue arrancar ela. O Rodrigo diz que entende, mas que ele tem que tentar tirar ela de seu coração, e mais agora que ele descobriu que a Luciana está saindo com o Cláudio Linhares, o pior inimigo deles. O Max fica meio confuso e pergunta como assim que a Luciana está saindo com o Cláudio Linhares. O Rodrigo diz que sim, que ele mesmo viu os dois abraçados. O Max, por sua vez, que já está por dentro de tudo, ele tenta explicar ao Rodrigo que as aparências enganam e que nada é o que parece em uma relação. O Rodrigo, revoltado, ele diz que sabe muito bem o que ele viu e que viu com seus próprios olhos os dois abraçados. Depois o Rodrigo diz que a Luciana não é mesmo a mulher que ele acreditava que ela era. O Max, por sua vez, pede para que ele não culpe a Luciana sobre isso e o Rodrigo, revoltado, pergunta se agora ele vai defender a Luciana. O Max diz que não vai defender ela, mas que nem tão pouco vai culpá-la, e diz que está preocupada com o coração dele, não quer que ele sofra e quer que eles dois sejam felizes, e pede ao Rodrigo que antes de tudo ele lute pela felicidade dele e pede para que ele faça isso por favor. Depois os dois terminam aquele almoço ali, se levanta e o Rodrigo diz ao pai que agradece muito a ele pelos seus conselhos. O Max diz que sempre vai estar ali quando ele precisar porque ele é seu pai, e o Rodrigo lhe abraça e começa a chorar. Já lá na casa da Roselena, o Aço tá comendo lá entre a Roselena e a Paz. E a Roselena achou um jeitinho de calar de alguma forma a Paz, mas que em breve isso não vai durar muito, e a Roselena começa ali provocando a Paz e pergunta a ela se ela sabe o que vai acontecer se ela quebrar o juramento que ela mesmo fez, e a Paz diz que sim, que está disposta a enfrentar, aconteça o que acontecer, ela está disposta a enfrentar tudo.
Rosalina pergunta se ela já parou para pensar o que a Luciana vai dizer quando ela descobrir tudo, quando ela descobrir que essa mulher que ela tem chamado por todos esses anos de mãe, na verdade é uma grande mentirosa e que enganou ela por toda a sua vida e que lhe negou ela saber quem ela era por todo esse tempo. A Paz diz que sim, que lhe enganou e que ela tinha todo o direito de saber a verdade e que essa culpa ela vem carregando por todos esses anos. A Rosalina lhe questiona e diz para que ela mesmo veja que ela não é melhor do que ela em nada e que ela mesma ocultou a origem dela pelo seu próprio egoísmo. A Paz diz que não, que o amor dela pela Luciana não é uma mentira e diz que começou a amar a Luciana no mesmo instante que ela colocou a Luciana em seus braços. A Rosalina diz que ela é um egoísta e que ela pensou nela mesma, na sua própria felicidade e que ela se calou para que ela, a Luciana, não buscasse o seu verdadeiro pai. A Rosalina, feito Satanás ali, fica provocando a Paz, se aproxima dela e começa a lhe fazer medo, dizendo que o Cláudio Linhares já está convencido da morte da sua filha e que se ela contar a verdade, ela mesma vai lhe causar uma dor terrível e que a vida dos dois, tanto da Luciana quanto a do Cláudio, nunca mais voltará a ser iguais. E a Rosalina continua falando ali que o Cláudio tem um belo relacionamento com a Luciana, mas que se ela contar a verdade, eles dois vão se odiar para sempre. A Paz fala que não quer causar nenhuma dor à sua menina porque a Luciana é sua vida e de início vemos a cara da Rosalina ali quase soltando fogos, querendo comemorar porque a Paz está quase caindo na sua lábia e a Rosalina se aproxima e cochicha dizendo que só há uma solução para que isso não aconteça, é que ela esqueça tudo que ela está pensando ali e volte à sua vida normal de antes e que assim será bom para ela porque a Luciana vai seguir acreditando que ela e o Galdino são seus pais e que assim ela vai seguir bem feliz acreditando que ela, a Paz, é sua verdadeira mãe. Paz, por sua vez, questiona e diz que a Luciana tem o direito de saber toda a verdade e a Rosalina diz que é claro que sim, que ela sempre teve esse direito, mas que esse direito foi tirado por ela mesma porque ela negou isso a ela. E a Rosalina coloca Paz contra a parede e pergunta o que ela vai fazer quando a Luciana questioná-la porque só agora ela resolveu lhe contar a verdade e pergunta novamente o que ela, a Paz, vai fazer. Paz, por sua vez, fica abalada com as palavras da Rosalina e a Rosalina continua ali alfinetando a Paz e diz que se realmente ela vai falar a verdade para Luciana, ela vai lhe desprezar e o que ela vai preferir, guardar esse segredo ou revelar tudo. Rosalina continua ali, ela não para e diz que se ela quer a Luciana como ela sempre diz, então que ela aceite a culpa dela e que seja assim, cada um com sua culpa.